الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، louvor e são para Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos mais um dia de vida, mais um dia que dentro deste dia nós também, Ele deu-nos ou concedeu-nos a saúde, e não só, também concedeu-nos várias oportunidades e que temos que usar para agradar Allah subhanahu wa ta'ala. E de seguida, saudações para o nosso Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فما حكم زواج الزاني بالزانية وهل ينسب الولد إلى الزاني؟ فما حكم زواج الزاني بالزانية وهل ينسب الولد إلى الزاني؟ Qual é a sentença do casamento de um adúltero com uma adúltera? Ou seja, do adúltero com a adúltera. E será que o filho será interligado ao pai? Este filho, a sua tribo pertencerá a este, sendo adúltero? Diz Allah subhanahu wa ta'ala: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني وادúltero, homem zani, homem que comete zina, لا ينكح إلا زانية, não casa senão uma adúltera. Este homem só pode casar uma adúltera. والزانية e a adúltera لا ينكحها, ninguém casa a ela, ninguém casa a esta adúltera, إلا زان, excepto um adúltero. Allah diz: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. O zani, o adúltero, não casa senão uma adúltera ou uma mushrika, uma idólatra. والزانية e a adúltera, que é a mulher, لا ينكحها, ninguém casa a ela, إلا زان أو مشرك, senão um adúltero ou um idólatra. É só que pode casar esta zania. وحرم ذلك على المؤمنين, e isso foi proibido aos crentes. Este aya foi traduzido de várias maneiras, cada um usando o mesmo aya para defender a sua compreensão, para defender a sua percepção. Neste caso, entre os álimos, entre os álimos, esses álimos divergem. Há uma diversificação na compreensão e na percepção deste aya. Alguns traduziram este aya dizendo: الزاني لا ينكح إلا زانية, o adúltero só casa uma zania, em defesa de que se as pessoas cometiam adultério, então dessa forma não há proibição em se casarem, porque Allah disse: الزاني لا ينكح إلا زانية, o adúltero não casa senão uma zania, uma adúltera. Então neste ponto, se for a se casar nesta vertente, o casamento deles não tem problema, porque o aya disse: só zani pode casar zania. Só se for que uma delas já fez tauba e a outra pessoa ainda não fez, de acordo com a defesa, de acordo com a compreensão deles, se for que uma pessoa já fez tauba e a outra não fez, então não será permitido uma casar a outra ou casar-se com outro. Allah disse: illa zania ou mushrika, senão uma adúltera ou uma mushrika.
والزانية e também a zânia, a mulher que está a cometer adultério, لا ينكحها إلا زان أو مشرك. Ninguém casará ela, ou seja, ninguém casa ela senão um adúltero ou um idólatra. Esta área, dentre os sahabas, haviam aqueles sahabas que carregavam, transportavam aqueles sahabas fracos de Meca para Medina na imigração. Então, enquanto eles transportavam, um dos sahabas pediu permissão a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para que pudesse casar uma moça, uma senhora, uma mulher que estava lá de nome Anaqa. Anaqa era uma mulher conhecida na prostituição. Era uma prostituta. Então este sahaba pediu permissão ao profeta para lhe permitir a casar a ela. E o profeta lhe proibiu. Daí desceu a aya que diz: "Az-zani la yankihu illa zaniya." Zani não casa senão uma zania. Ou mushrika ou uma mushrika. Waz-zaniyatu, e uma zania, la yankihuha illa zani. Ninguém casa ela senão zani ou mushrik. Wa hurrima dhalika ala al-mu'minin. E isso foi proibido aos crentes. A partir dessa aya, alguns sábios defendem-se, usando a mesma aya, de que se as pessoas estavam a cometer o adultério e se casarem entre eles, então o casamento deles é sahih, porque a aya disse zani casa zania. Os outros alimos disseram não, esta aya não veio permitir. O aya, quando diz zani la yankihu illa zaniya, zani casa zaniya, não está a dizer casamento de sharia, está a dizer que o adúltero junta-se com zaniya, porque uma mulher afifa, uma mulher casta, não vai se juntar com zani, e um homem casto não vai se juntar com zaniya. Esse é um dos grupos dos alimos. Então um grupo disse que casamento, enquanto vocês estão a cometer zina, depois de se casarem vale, defendendo-se neste aya. E outro grupo usou mesmo a aya para dizer não vale. Neste caso, os outros perceberam que o aya veio permitir este tipo de casamento. E os outros perceberam que não, o aya não veio permitir, veio proibir. É que o aya disse illa zaniya ou mushrika. Se não zaniya ou mushrika, uma pessoa mushrika kafir. Com isso indica que zani pode casar uma mulher kafir. E Allah subhanahu wa ta'ala disse no fim: "Hurrima dhalika ala al-mu'minin." E isso foi proibido aos crentes. Quer dizer, esses tipos de casamentos. Então, entre os alimos, entre os sábios, os conhecedores, há divergência entre eles. Há divergência entre eles. E nessas vertentes, que existe muita discussão, que um grupo de alimos permite e outro grupo de ulama não permite. Chegamos no ponto de você estava a cometer zina com alguém, de qualquer modo, a cometer, cada um no seu lugar, ou talvez você noivo ou a noiva, se entrarem antes do casamento, estão no mesmo nível. Neste ponto, se você engravidar, os da escola hanafita, eles veem que este casamento é válido, e os shafi'itas. Por quê? É que alguns dizem de que se uma mulher está grávida, mas essa gravidez é de zina, o casamento irá valer, porque a existência dessa gravidez, por ser algo do haram, é como se fosse uma coisa que não existe. Neste caso, eles defendem-se de que se você casa uma mulher grávida a partir de zina, então é como se fosse que você lhe casasse sem estar grávida, uma coisa que não existe. Esta é a visão dos outros. E os outros dizem não. Há um hadith que diz: "La tunkahu al-hamilu hatta taba'a." Não é casada uma mulher grávida
até ela nascer, até ter filho. ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة. E nem é casada uma mulher que não está grávida até que seja afastada num período de uma menstruação, ciclo menstrual. Então, nesses pontos todos, que existe uma discussão entre eles, e que alguns ficaram assim, e depois de escutar, ficaram assim envoltas. Esses todos, se for a entrar até na opinião levada do Imam Shafi'i, o Imam Shafi'i diz, uma filha, você fez zina com alguém, nasceu, você pode casar aquela filha porque não é sagrada para você. Isso foi levada, transportado de Imam Shafi'i. Então, algumas pessoas pegam nessa parte aqui. Mas a verdade é que isso aqui é uma falha. Apesar de ser gota que veio de uma via haram, mas não deixa de ser sua gota. Então, nesses pontos todos, dizer que as pessoas que dizem de que o casamento entre o Zani, o casamento fica válido e, neste caso, é você fazer o quê? É você corrigir o que fizeram. E eu me encosto nos álamos que dizem que este casamento não irá valer. De uma forma que, depois de serem obedecidas certas condições. Primeiro, a condição mais principal é tauba. Esta é a condição mais principal. É tauba. Porque Allah disse, Zani la yankihu illa zaniya. E no momento em que você faz tauba, já não é mais zani. Ela não é mais zaniya. Uma pessoa que era descrente, era mushrik, quando faz tauba já não é mais mushrik, já não é mais kafir. O munáfico quando faz tauba já não é mais munáfico, já é muçulmano. Então, nessas vertentes todas e discussões que existem entre os sábios, dentre eles dizer casamento vale, dentre eles dizer casamento não vale, vamos ver um dos pontos dessa escola, os que dizem que deve existir tauba, a escola Hanabila, os Hanabila, não é? O Ahmad ibn Hanbali, rahimahullah, ele traz duas condições e defende esse no hadith. Duas condições, que é o primeiro, é o tauba, fora dessa condição, casamento nulo. E a segunda coisa, al-istibra'u, o afastamento, o distanciamento de cada um do outro. Esse é distanciar-se do outro. Alguns álamos dizem 3 ciclos menstruais. O mais correto, Allahu A'lam, bihayda, uma menstruação. Então, os que permitem casar enquanto a mulher está grávida, está-se a falar gravidez de zina, porque grávida do outro, aí não há discussão, ela não é casada, e se você casa-lhe enquanto está grávida, descobrir mais tarde, tem que divorciar a ela até ela nascer. Aí já não há dúvida. Mas está-se a falar especialmente em questões de zina. Os que dizem que casamento enquanto está grávida vai valer, eles dizem o casamento enquanto ela está grávida irá valer, só que não pode dormir com ela até ela nascer. Já não podem se cruzar até ela nascer, até ter filho, dar à luz. Este é um dos grupos esses, de ânimos. Muito mais os de Imam Shafi'i, os Shafi'itas, Hanafitas, os Hanabila, eles não estão nessa opinião aí. E os outros que seguiram a ele dentre os ânimos, os outros que seguiram a ele entre os ânimos. Então, esses todos os pontos que um assunto do Islã, quando encontra várias divergências desse gênero, o seu importante, o melhor, é você apegar-se com aquele hadith, o hadith Hassan, disse, da'ima yaribuka ila ma la yaribuka. Deixa de fazer o que te coloca em dúvida e vai fazer o que não te põe em dúvida. Neste caso, faça o que você terá máxima certeza de que eu já salvei. Uma vez que há uma discussão entre os sábios, não são ignorantes esses, são sábios, conhecedores esses.
Então, mas há discussão entre eles. Há divergência. E são kibar ulama, são grandes sábios. Então, sendo assim, escolhe a opção que você vai ver que eu já salvei totalmente. Do jeito que ninguém vai me atrapalhar daqui a dias depois. Vamos supor que você vai seguir a opinião de um grupo. E outro grupo vem dizer dessa forma não vale. E se seguisse o mais claro, seria melhor do que o seguir o menos claro. Porque você já terá incerteza de que valeu ou não. Então, nesses dois pontos em que algumas pessoas ficaram assim, são pontos que já foram discutidos com os sábios. Agora, os que respondem de que vale, seguiram a opinião de um dos grupos, e os que dizem que não vale, seguiram a opinião do outro grupo. Mas o importante é você seguir o que não te põe em dúvida, o que não te coloca em dúvida, o que você terá máxima certeza de que eu já salvei. E isso é aqui no dunya. Isso é aqui no dunya. La tunkahul hamilu hatta tada'a. Na parte de gravidez, a mulher de verdade, quando está grávida, seja de ziná ou não, do outro, aqui o casamento não há de valer. Hatta tada'a. ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيض. E nem uma que não está grávida até que seja afastada uma menstruação. Neste caso, e deixar ele entrar, depois sair. Depois daí fazer aqdun jadidun. Aqdun jadidun. Então, nessa vertente, nesses pontos, no momento em que você, como diziam os que diziam de que é como se fosse uma coisa que não existe, casar uma mulher grávida, mas vindo de ziná, dizer não é problema, é como se fosse algo que não existe, é que essa parte também, o erro está muito claro. Está claro como? É que um filho de ziná tem todos os direitos menos alguns. Dentre os direitos que ele tem, é o direito da vida. Ele tem o direito de viver. Neste caso, é haram você também vir quebrar. Dizer como eu dizia, então temos que quebrar esta gravidez, esta barriga. Não. Tem direito, tem que lhe deixar. Então, se é que tem que lhe deixar, é porque é algo existente, uma coisa que existe. Então, não é dizer que uma gravidez vindo de ziná ou por via de ziná é como se fosse algo que não existe. Aqui já o erro está claro, porque a mesma tem direito de viver. Então, essas questões, nesses masail, que quando há um ponto discutido, há um ponto divergido, há um ponto que existem várias palavras, a não ser que um deles traga problemas, então você escolhe o mais claro, escolhe o mais visível, o mais claro, que não te põe em dúvida, que não vai te colocar numa dúvida, que você terá máxima certeza que eu já salvei. Então, são esses pontos todos. Agora, a outra questão, será que este filho terá, ou seja, a sua tribo pertencerá a esta, do seu pai? É um outro ponto também. Um grupo de alims disse não, porque há um hadith sahih que diz al-waladu lil-firashi walil-ahir al-hajar. Al-waladu lil-firash, o filho é da cama. Quem é considerado filho é aquele que é da cama. Então, a partir desse hadith, eles concluem que não, esta criança não terá linhagem do pai. Não terá linhagem do pai. Al-waladu lil-firash. E o propósito aí é o casamento. Vamos supor, você casou. A sua mulher esquinou aí, dormiu com alguém.
esta criança, a não ser que o marido discorde, esta criança irá na linhagem do homem que casou a essa senhora. Aqui não vai se curvar, dizer que não, tem que dar aquele. Não, aqui esta criança será desse senhor que casou. Al-waladu lil-firash. Agora, esse que esquinou, esse que veio, curvou, dormiram aí, não lhe pertence. A não ser que o homem venha negar, dizer que não. Este tal homem que casou. E Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, ele trouxe uma prova contrariando os álimos que dizem de que o filho não pertencerá a este. Ele primeiro trouxe uma admiração. Como? Ele admirou como é que este filho não será feito pertencer ao pai só porque é de zina e ser feito pertencer à mãe, sabendo que também a mãe cometeu zina. Neste caso, como é que vai ser pertencer? Quer dizer, como é que vai pertencer à linhagem da mãe e não pertencer à linhagem do pai, sabendo que os dois juntaram a água e essa água é de zina? Agora, como é que vai ter direito da mãe? Só. Este Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, e ele trouxe um dalil, diz. O dalil é da história de um santo chamado Jurayj. Era um santo dos povos passados, de Bani Israel. Jurayj era um santo. E as pessoas lhe invejaram, provocaram tentações, fitna. Procuraram uma moça conhecida na prostituição para ir dormir com esse santo, Jurayj. Esta moça tentou-lhe, desconseguiu. Não foi possível. E a senhora esquinou, foi dormir com um certo pastor aí de animais. Engravidou-lhe. E aquela moça diz, esta barriga pertence a Jurayj. É mentiras. Neste caso usou mentira para sujar a este homem, Jurayj. Então, as pessoas esperaram, depois de nascer, foram levar a ele, enquanto era inocente do assunto, nem sabia, e lhe chicotearam, destruíram a sua casa. Ele procura saber os porquês. Você cometeu zina, engravidou essa moça. E ele ficou surpreendido. Então fez 2 rak'atayn. Dali apontou-lhe e disse: Man abuk, quem é teu pai? Então aquele bebê disse: o meu pai é... E começou a detalhar esse tal pastor. Este hadith, o Ibn al-Qayyim al-Jawziyya trouxe como uma evidência em forma de dizer que esta criança, este bebê, um recém, quem lhe fez falar, para ele falar, quem lhe ordenou é Allah, que fez com que ele falasse. E não se faz isso pela falsidade. E se é que a criança disse que meu pai é fulano, sabendo que esse tal fulano veio dizer, essa criança veio dizer, e apontou este homem, sabendo que é de uma via de zina, e disse que é meu pai. Então Ibn al-Qayyim al-Jawziyya trouxe a evidência esta, em forma de dizer que não, também este filho pode estar na linhagem do pai. Da mesma maneira que essa criança confirmou e chamou-lhe de pai, é da mesma maneira que esse também vai lhe chamar de pai. Então, é daí que ele trouxe em forma de admiração. Neste caso, como é que também vai pertencer à mãe, sabendo que a mãe também cometeu zina, e não pertencer ao pai porque cometeu zina? Sabendo que não é um hadith claro que disse que filho de zina, ou seja, alguém de zina não pode ser pai dele. Ok. E pode aparecer alguém dizer hadith claro. Esse aqui é o lilá. Disse al-waladu lil-firash, o filho da cama. Este hadith é claro. Outros alunos disseram não. Este hadith
é claro na questão de dizer que se essa mulher que cometeu o zina é casada, então o filho que será nascido vai pertencer à pessoa que casou. Agora, se for que ela não está casada e está com um certo fulano e tem certeza, os dois confirmam, então esse filho terá, neste caso, esse filho estará na linhagem deste homem, apesar de lhe nascer no zina. Então, voltando para tudo, eu estava a dizer que essas são questões discutidas. Que alguns ficaram assim com cabeças vazias, assim. Não, esses são assuntos discutidos em que um grupo de alim diz assim e outro grupo de alim diz assim. Então, o seu importante em você é o quê? O seu importante em você é fazer o que não te põe em dúvida. Quer que siga esse grupo? Siga. Quer que siga esse? Vá. Mas qual desses está certo? Uma vez que o hadith disse, da'ma yaribuk, deixa de fazer o que te põe em dúvida. E vai fazer o que você tem certeza. Então, são esses pontos. Voltando para o ayah que diz, az-zani la yankihu illa zaniya ou mushrika. E outros alimos foram até ao ponto de dizer de que se as pessoas estão a cometer zina e querem forma de esconder, se está grávida, em forma de esconder, as pessoas não descobrirem, esconder esse segredo, podem fazer o nikah. Então, Wallahu a'lam, dizer que um grupo de alim disse desse jeito não vale, porque o essencial é a pessoa fazer tauba. E a zani la yankihu illa zaniya, não está a dizer que zani tem que casar zania. Não. Aí está a dizer que, aí está a proibir o zina, e este termo, este uso, esta forma, usar este caminho. Não é por acaso que Allah disse, وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, e isso foi proibido aos crentes. E se é que disse azani la yankihu illa zaniya e colocou a palavra mushrika, quer dizer que um adúltero quando casa uma mushrika, casamento vale? Então, este ayah juntou duas palavras. Wazaniyatu la yankihuha illa zani não mushrik. E só um adúltero e um mushrik é que deve casar zaniya. Será que achas que o mushrik quando casa zaniya, casamento vale? Ou então apenas é uma informação e em forma de dizer que isso é haram? Porque se você comete zina, não saiu de Islã. Desde que saiba que zina é haram. Desde que você tenha certeza que isso é haram. Desde que não duvida que isso é haram. Agora, se você dizer que é halal, aí você sai do Islã. Agora, se dizer que é haram, você tem pecado. Você cometeu pecado, mas continua sendo muçulmano, continua a ser muçulmano. Ainda está no Islã. Então, são esses dois pontos. Esses pontos, primeiro, se é que um adúltero casa uma adúltera, os álimos discutiram, dentre eles disseram não, porque a primeira condição é tauba, os dois lados. Se uma pessoa fazer tauba e a outra não fazer, não é permitido se casarem. Os dois devem fazer tauba, depois casarem-se. Primeiro tauba, depois se casarem. Primeira coisa. A segunda, istibra', distanciamento ou menstruação. Depois de tauba. Se a mulher está grávida, de esperar até nascer, mesmo que esta barriga pertença a ele. E é proibido destruir isso. Destruir essa barriga aqui. E depois de nascer, é filho de zina. Então, são esses dois pontos de que um grupo de alunos diz assim, um grupo diz assim. E eu, na minha visão, é isso mesmo. Primeiro faça tauba. Se for que está grávida, afastar-se dela. Até nascer. E se for que não está, então, um período desse. Segundo ponto, um grupo disse que mulher grávida, se for de zina, e sendo sua, então você pode casar a ela. Eles dizem assim, mas isso não está correto. Depois, em terceiro, o filho. De quem? Pertence a quem? E aqui também discutiram. Então, indo dessa forma, al-waladu lil-firash, alguns traduziram que filho só é aquele que vem do nikah shar'i. Um casamento do sharia.
E outros disseram que se tem certeza, e ela tem certeza, você tem certeza, e ela tem certeza, concordam os dois, então pode ser filho dele. E Ibn al-Qayyim al-Jawziyya trouxe esta evidência, e ele admirou por um assunto que disse que os dois, sendo eles dois que cometeram zina, como é que a água de zina, a água da mãe é que vai ser válida e do pai não ser válida, sabendo que os dois cometeram zina? Então, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya está na ideia de que não, esse filho é feito pertencer ao pai. Neste caso, desde que haja certeza. Então, essas são masail, questões que foram discutidas pelos álamos, e é por esta razão que alguns dão resposta de dizer que devem legalizar o casamento. Antes de dizer às pessoas fazerem tauba, só dizem que devem legalizar. Porque eles estão naquela ideia, da ideia dos outros, de que se vocês legalizam, vale. Mas não é assim. Deve existir tauba. Como respondeu isso Ahmad ibn Hanbali, Shaybani e os outros álamos também. Até lá nos Malikiya existe isso. Agora outras escolas como a Hanafiya é que já disse que isso vale. E Shafi'itas. É mais ou menos esses pontos. Dizer que no din, quando há certas matérias em discussão, o importante é você apegar-se naquilo que não vai te colocar em dúvida, para você ter máxima certeza que eu já salvei. Quando existem duas evidências, ou três, não só existir uma, então sempre é um dos motivos de existirem muitas divergências. Quando há duas evidências, ou então há uma evidência em que os outros percebem de uma forma e os outros percebem da mesma maneira. Já faz-se istinbato, ou em algum momento ta'wilo. Quer dizer, necessário existir explicações profundas, detalhes profundos. Quem acertou e quem falhou. Quem acertou e quem falhou. Agora, Allah disse no Alcorão: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. Vocês não podem casar mulheres que foram casadas pelos vossos pais. Esta aya disse casamento dos vossos pais. Esta mulher não pode casar, porque é só madrasta. Logo aqui entendemos que se o seu pai entrou-se numa certa mulher no ziná, não é problema você casar essa mulher, porque nem é sagrada para você, nem é sagrada para ti. Não é só madrasta. Seu pai estava a namorar aí e alguém vir dizer não pode casar essa mulher aí. Por quê? Se Allah disse وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ, não podem casar مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, o que casou os vossos pais. Neste caso, as mulheres que os vossos pais casaram. Allah especificou. E não disse apenas o que os vossos pais, ou as mulheres que os vossos pais centraram nelas, de se casaram. Então, logo aqui entendemos que uma mulher que fez zina com teu pai não é só sagrada, nem é sagrada para ele. Você pode casar a ela. É uma mulher qualquer aí, estranha. A filha dela também. 1, 2. Se seu pai cometeu zina com uma certa senhora, a filha dessa senhora, ele pode casar a ela. Se essa aqui não é esposa dele. Essa aqui não é esposa dele. Quando fala de enteada, está-se a falar de esposa, a filha da esposa. Não é a filha de uma certa aí. Essa é como se fosse uma pessoa aí qualquer. E é essa mesma. Então, são esses dois pontos que nós temos que verificar. Temos que verificar. Parece que talvez muitos de nós caímos neste erro, né? Então, quando assim se diz, é que muitos de nós só recomendamos às pessoas a repetir o nikah. E não informamos, não avisamos esses outros pontos. Aí já causa problema. Aí já começa a causar os problemas, mais tarde. Porque só você diz que quem não casou tem que casar, tem que fazer nikah. Então, são esses dois pontos aqui, 2, 3, que eu só queria focar aqui. Não era para muito demorar. Enfim, pelo menos eu já fiz aqui um pouco perceber, para quem já entendeu.
E para quem ainda não entendeu, mais tarde estará aberto, bidnillah. Aqui recebemos questão sobre a aula de mayit, lavar, mayit, kafan, tudo isso. E até agora não está saindo um resultado positivo. Até agora, assim, já não há resultado positivo. Parece que houve uma incerteza para quem vai o valor ou para a conta, de quem a conta. Então, parece que há uma incerteza. Nós sabemos só ligar quando a coisa acontece. Nós sabemos só ligar quando acontece a coisa. Brevemente, logo. Alguém dizer que eu não tenho tempo, já começa a reclamar. Agora, vai reclamar com quem? E vai reclamar por quê? E há de reclamar o quê? Se você não quer. Você pensa que há de estudar assim no sonho? Não é possível. Você dizer que estudei esse hadith no sonho. Eu fui ensinado no sonho. Tenho meus professores, quando sonho professores da Angola, só você cruza com ele nas noites. Não é possível. Quem disse que o sonho é para ser confirmado? Sonho há sonho falso, há sonho verdadeiro. Então nós temos que preocupar. Hoje é sexta. No máximo, até sexta, quinta, até terça ou segunda, temos que resultar esse assunto aí. Contribuição para kafan não está a existir. Kafan, pano, para você mesmo. Aprender para ti mesmo. Aprender para ele. Você não está a aprender para ele, não está a aprender para ninguém, para você. Se você acha que eu não fico aqui e viajo muito, quem sabe se você há de fazer acidente aí? No Rio Zambeze. E quem vai te lavar? Então, nós temos que fazer contribuição. Tem números que foram deixados. Se calhar conseguem ver. Então, é para fazermos contribuição para a questão de kafan. Aqui não está a se falar comunidade. Só aqui fala-se quem está pronto para aprender, contribuir este valor aí. Pelo menos de hoje até terça. Fazer com que isso tudo, ou seja, isso tudo existir completamente. Sabe, nós somos mais complicados em relação às senhoras. Eu falei para as senhoras no sábado, este sábado que passou, contribuição para kafan. No sábado, na turma, já contribuíam naquele dia. Não estava completo. Até dia seguinte, já contribuíram um pano de 3 metros. E compraram, guardaram assim que eu estou a falar, já guardaram. Então, não é para levar esse pano, você que é marido dessa que guardou, eu não sei, para vir aqui com ele, enquanto existem pessoas que querem estudar, querem aprender, se é que querem. Agora, se não quer, também contribuir para facilitar os outros que vão querer. Então, irmãos, contribuição para kafan. Não é para comprar o quê? Não é para comprar outra coisa. Este kafan é para aula. Não é kafan de ser guardado. Não, é para aula. Como cortar, como fazer tudo isso. E a pessoa que vai dar, se sai de longe, então há formas de como ele chegar aqui. Então nós não podemos ser fortes até em questões da morte. Até em questões da morte. Como? Questões da morte. Todos nós temos que preocupar, temos que preparar para lá. Não sabemos lavar mayit. Não sabemos. Não sabemos cortar kafan. Kafan não é calça. Kafan não é camisa. Kafan tem regras. Não tem bolsos. Não tem bolsos, nem tem mangas. Então, temos que fazer essa contribuição. Vocês sabem este número. O dinheiro não é para se viajar com ele, nem é para se comprar com ele peixe. Esse dinheiro é para nosso bem. Então, contribuição. Vamos contribuir, irmãos. Hoje, amanhã, depois da manhã, segunda,
É longe. Pelo menos existir kafan estar a demorar a aula. Existir kafan e demorar a aula. Aí é fácil. Agora, aula existir e kafan não existir. É difícil. É difícil isso aí. Então, eu era para fazer chegar essa informação, dizer, irmãos, vamos contribuir para questões dessa aula toda. Quando falo de kafan, estou a falar também de dar banho, tudo isso. Estamos a, se calhar, morre alguém, são chamadas pessoas que nem sabem. Se calhar para virem cobrar. Não faz sentido. Então são esses dois pontos. Aliás, são esses pontos. Vamos contribuir para o nosso bem e o nosso aprender. Você pode morrer aí nas montanhas, você com teu amigo só, e vai lhe enterrar assim mesmo assim. Se criar uma terra cheia de cristãos, não tem um sítio cheio de cristãos, ninguém sabe, vai pedir socorro a quem? É você mesmo que vai lavar. É você mesmo. Tá, vamos aprender. Isso não precisa falar árabe para dizer que só são pessoas que falam árabe. Você dizer que aprender kafan tem que se falar árabe. Existir nahwu sarf. Não. É teoria, é prática. São duas coisas só, teoria e prática. Então vamos fazer isso para termos nossa aula, estarmos a andar com o nosso conhecimento, forma de como lavar, como fazer, tudo isso. Quem não sabe? Quem sabe e esqueceu pode vir estar a rever também. E quem sabe não esqueceu, então pode vir também estar a ajudar. Então, irmãos, não podemos tudo ser só apenas no futuro. Vamos lá tentar também obedecermos o presente. Vamos lá tentar obedecer o presente. Porque o presente é que está. E o futuro é que estará. Você não pensa que a morte está lá muito longe. Não, a morte está muito perto de nós. Então vamos fazer isso aí. Vamos fazer esse esforço. Vocês já viram os números, conseguem ver. E esses números não são números de pessoas levar este valor para seus trabalhos, seus afazeres, enquanto já falaram o que é para fazer. Mais ou menos isso. Espero que os irmãos preparem-se nisso, inshallah.